Certo, pessoal. Como combinado, né? Finalizando essa última matéria da prova, ficou faltando a gente ver a parte 2 da modularização, que a gente vai falar sobre passagem de parâmetros por referência e ponteiros. A gente tinha visto na última aula, né? Modularização parte 1. A gente viu o conceito de modularização, dela ter entrada, processamento, a saída e um pouco de passagem de parâmetro. Só que a gente só viu a passagem de parâmetro por valor. As nossas aplicações ficam bem mais poderosas quando a gente aprende passagem de parâmetro por referência. E é isso que a gente vai ver hoje. Certo? Então, relembrando, né, a estrutura de uma função, ela vai possuir o seu tipo de retorno, né? Int, float, char, ou seja, o que essa função vai retornar. O nome da função, né, que segue aquelas mesmas regras de nomenclatura que a gente já viu para variável, e a nossa entrada, né, como ela vai processar alguma coisa, ela precisa de receber algum valor. E esses valores vão se dar justamente na minha lista de parâmetros. Vão ser onde que eu vou passar minhas variáveis para ela poder processar. Certo? Só relembrando mesmo. Tá. Neste exemplo, o que o código abaixo faz? Vamos dar uma interpretada nele. Primeiro eu tenho uma função do tipo float, ou seja, o retorno dela é do tipo float. Ela chama soma, um nome bem intuitivo, e ela tem uma lista de parâmetros, todos do tipo float. Float x, float y, float z. Declarou aqui uma variável do tipo float também, chamada soma, também bem intuitivo, e soma vai receber x mais y mais z. E por fim esse valor é retornado. Bom, se esse valor está sendo retornado, muito provavelmente tem alguma outra variável aqui recebendo ele, é justamente isso. Então aqui na minha main, tá ruim estranho. Aqui na minha função main, eu tenho a minha função soma, né? Estou passando aqui para ela a minha soma, passando estes valores. Estes valores que eu estou enviando, aqui na minha função soma, eu preciso de ter variáveis que vão receber eles, e são justamente os meus parâmetros, essas variáveis. Eu vou ter o meu processamento, e no final, o meu processamento vai ficar salvo nessa variável, e essa variável vai ser retornada, devolvendo o fluxo do código para a função que chamou. Quem chamou? Minha função main. Então, a partir desse momento, chamei a função, né, passei os dados de entrada, teve o processamento e o retorno, vou receber na função result e, por fim, eu simplesmente imprimo ela e retorno zero. Certo? Então, aqui mostrando, né, minha passagem de parâmetro. Eu tenho aqui meus parâmetros que vão receber e aqui eu tenho as minhas variáveis que eu estou enviando. Ou seja, a hora que essa função é chamada, essas variáveis vêm para cá, essas outras vão atuar como recipiente para as que eu enviei, vai existir o processamento ali e, por fim, não sei se está especificando aqui, vai ter o retorno da minha função bonitinho. Basicamente o que eu falei, né? Certo. Essa é a passagem por valor. Assim, eu vou falar mais pra frente, mas estou falando de passagem por valor. O que é essa passagem por valor? Não sei se vocês lembram da questão do escopo da variável. Uma variável ela só está definida, uma variável por padrão ela é local. Ou seja, quando eu crio uma função, o escopo dela está limitado ao bloco que ela está contida, a função dela. Então, por exemplo, essa variável soma, ela está limitada a este bloco. Se eu tentar acessá-la aqui, eu não vou conseguir, justamente por ela ser local. Então, é justamente por isso que eu preciso de retornar o valor, e esse valor eu recebo ele aqui e salvo ele na minha variável result. Ou seja, passagem por valor tem um escopo bem limitado, as minhas modificações ficam limitadas naquele contexto, né, naquele bloco que eu estou trabalhando no momento. E a única forma de eu devolver esse valor é através de retorno. Só relembrando, eu vou falar disso mais pra frente. Um outro exemplo de código. O que esse código faz? Vamos ver. Void, então eu já sei que ela não tem um retorno. Verifica conta.
ela recebe um parâmetro tipo, do tipo char, e um saldo do tipo float. No final verifica se o tipo for igual a P e o saldo for maior que 10.000, imprime cliente especial, se não, cliente normal. Aí eu defini uma variável char do tipo T, né, o tipo dela é P, e float 15.000. Então, como 15.000 é maior do que 10.000 e é do tipo P, com certeza eu vou exibir cliente especial. Aqui eu estou chamando a minha função, estou passando estes valores, o P e o 15.000 para cá. Aqui, nesse contexto, o P veio para cá, então ele vai chamar tipo, e o 15.000 veio para cá, então ele vai chamar saldo. Então, quando eu quiser referenciar ele, tipo e saldo. Só mais um exemplozinho de função com passagem por valor. Aí, como eu disse, na passagem de parâmetro por valor, a função chamada recebe uma cópia dos valores que são passados como argumentos. Esse detalhe aqui é crucial para a gente ver a diferença da passagem por valor com a passagem por referência, que eu vou falar mais para frente. Dentro da função chamada são criadas outras variáveis temporárias, por isso aquele conceito de escopo local, ou seja, depois da execução eu não consigo mais associar elas, justamente por serem variáveis temporárias, e elas são utilizadas para armazenar os valores das minhas variáveis. Então aqui neste exemplo, acho que o do soma fica mais claro. A hora que eu chamo a minha função soma, que está definida aqui, e passo para ela o seguinte valor, 2.5, observem a ordem, 2.5, depois eu passo meu 7.5, e depois eu passo o meu 3. Vai ser nessa mesma ordem. Quando eu chamei essa função, esses dados vão ser copiados para a minha função soma, e nesse contexto eu vou referenciá-los com o nome que está aqui. Então 2.5, se eu quiser acessar ele vai chamar x. O meu 7.5, se eu quiser acessar ele vai chamar y. E assim por diante. Então, entendam que isso é uma cópia. Não é o valor real que eu estou passando. A passagem por referência é justamente isso, é mais o conceito de valor real. Então imagine que, sei lá, eu lembro quando eu fui aprender programação, a analogia que eles fizeram, quando você vai em algum lugar, eles te pedem um documento. Fiz bagunça aqui. A passagem por valor seria como se eles tirassem um xerox daqueles documentos. Eles podem rabiscar, rasgar, molhar, fazer o que quiser com o xerox do documento, que isso não vai surtir efeito nenhum nos documentos reais. Só uma analogiazinha. Então vamos entender as características da passagem por valor. Basicamente duas. O contexto dela fica bem limitado, né, apenas o escopo daquela função, e essa outra característica da cópia dos valores. Eu não estou passando a referência direta dos meus valores. Se eu alterar a minha função aqui, o valor original não vai ser alterado, justamente por ser uma cópia e os valores estarem apenas localmente em variáveis temporárias. É o que a gente disse nas últimas aulas, só revisando. Então, deixa eu ver aqui. Vamos definir uma função chamada BS, que aceita como parâmetro um valor x, qualquer do tipo float, e retorna um valor absoluto. Aqui já tem um código. Então, float, né, vai ser o meu retorno. O nome da minha função ABS e o parâmetro, ou seja, minha entrada. Então, aqui eu vou colocar de verde a minha entrada, de azul o meu processamento, né, que nesse caso aqui é todo o bloco dele, e ainda assim nesse bloco eu vou ter o meu retorno. Eu acho que eu não vou conseguir demonstrar aqui. Eu tenho o meu retorno, né, que por estar numa condição eu vou ter dois tipos. Se for menor do que zero, vai retornar menos x, ou seja, menos com menos vai dar mais, né? E retorna um valor absoluto. Se não, simplesmente retorna ele, né? Como não é menor que x, é maior que x, então é positivo, simplesmente retorna, não executa processamento nenhum. Só um exemplozinho, né? E aqui o uso dele, né? Então, aqui está definido minha função. Aí eu crio duas variáveis, x1 e x2, exibo uma mensagenzinha entre com o x1 e o x2, em seguida eu leio esses valores. Quando a gente usa o scanf, a gente precisa de passar o e-comercial, né? Depois eu falo printf x1 menos x2, exibo aqui
o porcentagem f, né, que o resultado dessa expressão vai vir para cá, né, vai ser substituído, e passo o valor, né? Então, o módulo desses dois números, o valor absoluto, eu vou estar calculando aqui, por fim vai retornar. E aqui eu chamo ela separada para cada um elemento, né? Cada um dos elementos. Então, eu tenho x1, simplesmente passei o módulo, chamei minha função x1, passei o meu valor de x1 que foi lido aqui, esse valor vai vir para cá, vai ser executado esse processamento, e com base no valor que eu digitar, vai executar o retorno dele, né? Então, o resultado disso aqui vai ser substituído nesse porcentagem f, né, do tipo float, como a gente pode ver aqui. E mesma coisa para o x2. Ctrl C, Ctrl V, mudei as variáveis. Só um exemplozinho da passagem. Aqui tem explicação, vamos ver. A expressão é avaliada, né? Então aqui, quando eu estou passando a função, poderia ser constante aqui, uma variável simples ou uma expressão, né, uma fórmula. Nesse caso aqui eu estou passando uma variável, né, com uma expressãozinha aqui de subtração simples. Aqui eu já passo uma variável direta. Enfim, a única coisa, minha única condição é ser do tipo float. Então, uma variável menos outra, se elas forem do tipo float, vai dar float normal, então sem problema algum. Depois, o valor resultado, esse valor, é copiado para dentro do parâmetro da minha função, ou seja, se eu passei, se x1 vale 5 e x2 vale 2, 5 menos 2, 3. Então 3 viria para cá. Obedecendo as mesmas ordens de chamada de declaração. Certo? Então, na execução do meu programa, tá vindo. Chegou aqui, o ciclo do meu programa vai vir aqui para minha função ABS, né? Que é o que a setinha indica. A execução do programa é desviada para o início da função, foi exatamente o que eu disse. Ao encontrar o comando return, o programa retorna a execução para o local de onde a função foi chamada, onde ela foi chamada aqui. Então, assim que achei o return, eu vou devolver a execução do meu programa para onde ela foi chamada. Então, veio para cá, executou, achou o return, volta para onde foi chamada. Foi chamada aqui? Então, beleza, aí vai continuar executando o meu programa. Juntamente com o valor de retorno, se houver, né? Então, aqui ele vai executar esse processamento, né? E com base nesse processamento ele vai retornar o valor processado. Aqui um outro exercício. Esse aqui é bacana para a gente entender passagem por valor. Defina a função alterar num, que está sendo chamada na linha 7, passando os parâmetros por valor. E dentro da função alterar num, altere os valores de A, B e C para 12, 5,2 e F, respectivamente, e imprima-os na tela. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Certo. Então, como que seria essa função? Eu não sei se ela está implementada aqui. Não tá. Vamos implementar ela. Então, basicamente, criar uma função altera num. Deixa eu só... tá. Continuando o enunciado. A impressão dos valores de A, B e C dentro da função alterar num é igual aos valores de A, B e C impressos na linha 7 da função. Vamos fazer esse exercício aqui, ele é bacana para a gente entender a passagem por valor, né? Então vamos lá. Nosso templatezinho básico, né? Include std.io, fechou, né? Int main return 0. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui. Certo, vamos lá. Tá. Defina a função altera num, então vamos lá. Vamos ler mais um pouco. Que está sendo chamada na linha 7, passando os parâmetros por valor, que até agora é só a única forma de passagem de parâmetro que a gente conhece. E dentro da função altera num, altera os valores de ABC para 12, 5,2 e F. Tá, então vamos lá. Eu vou ter uma variável do tipo inteiro, chamada A, vamos passar um valor para ela, 5. Vou ter uma variável do tipo float, né? Os valores não precisam ficar igual ao do slide, não. Se ela é float, né, vamos passar um valor do tipo float. Certo. Depois uma do tipo char, né? Char C. Colocar J, inicial do meu nome. E agora, vamos criar uma função altera num. Altera variáveis.
e vou passar para ela as minhas 3 variáveis. Certo? Depois, segundo, minha função ela vai alterar as variáveis, né? Mas vamos verificar se realmente alterou. Valor de A, igual como A inteiro, porcentagem D, vírgula, B, como é float, vamos colocar, para exibir só 2 causas decimais, porcentagem 2F, e o valor de C, porcentagem C, né? E agora vamos passar minhas variáveis, A, B, C. Certo. Exibir elas aqui, né? Então vamos criar nossa função altera num, né? Como ela só vai alterar, ela não vai retornar nada, né? Teoricamente, altera variáveis. E aqui ela vai receber um valor do tipo inteiro, né? Detalhe, aqui elas podem ter o mesmo nome ali, por serem escopos diferentes. Para não confundir, eu vou chamar ela de A2, B2 e C2. E aqui vamos alterar elas, né? Então, meu A2 vai receber, ali está 5, que vai receber 50. Meu B2 tá 7.2, vai virar 1000. Não, 1000.47. E o meu C2, né? Vai receber, tem que ser do tipo, vai lá, tem que ser do tipo char, né? Tá, então teoricamente o que eu estou fazendo? Eu vou chamar esse mesmo printf, né? Antes de alterar minhas funções e depois de alterar minhas funções. Tá, então vamos recapitular aqui, né? A única coisa que eu fiz foi declarar 3 variáveis, sendo elas uma do tipo inteiro, outra do tipo float e outra do tipo char. Passei valores para ela, imprimi estes valores aqui, em seguida chamei minha altera variáveis. Depois eu imprimi os valores e vamos verificar se alterou. Tá, não vou contar o que vai acontecer, vamos ver. Vamos ver se eu não executei, não dei nenhuma bobeira, não. Não especifiquei o tipo, né? Float e char. Eu especifiquei só do inteiro, eu preciso especificar de todos, né? Certo. Então, olha só. Eu passei 5, 7,2 e J. Depois eu chamei minha função, né? Passei os valores para cá, eles vieram para cá e nada aconteceu. Vamos debugar só pra gente, acho que talvez fique melhor. Então, debugando, né? Acho que é isso. Sair da função. Próxima linha. Tá, meu A. Vamos ver quanto que tá valendo meu A. A tá valendo 5. B, 7. Aqui ele faz tipo um arredondamento, certo? Mas tá lá 7,2. Depois o J. Vai exibir minha mensagem. A hora que eu venho aqui, ó, observem que o meu A2 vale 5, né? Porque quando eu chamo aqui, eu estou pegando meu valor de A, eu estou enviando. Se eu estou enviando, eu preciso recebê-los em algum lugar. Então essas variáveis vão atuar como recipientes. Então o meu A2 vai estar valendo 5, o meu B2 vai estar valendo 7,19, que ele arredonda para 7,2. É só uma falhazinha, eu imagino, na ideia. 7,2. E o outro J. Vim aqui, tá? Alterei a mesma variável. A2 é igual a A2. Então, aqui ele está valendo 5. Ó, vamos ver se na próxima linha, quanto que ele vai estar valendo? 50. Então, teoricamente, ele alterou, né? Aqui, o 7,2 virou 2,40 e bordoada. O C2 agora virou T. E por que quando eu volto para cá, observem que os valores deles estão como era antes. Então, se eu continuar com a execução do meu programa e olhar lá no terminal, eu fechei ele. A gente executa ele de novo. Não alterou. Por que isso acontece? Justamente porque o que eu falei aqui no começo. A passagem por valor é uma cópia. Esse foi lá e tirou o xerox das variáveis. As variáveis originais permanecem intactas e são uma cópia temporária. Então, eu posso alterar ali o que for que não vai alterar minhas funções originais. É por isso que a gente precisa de aprender passagem por referência. A gente vai mudar só uma coisinha na nossa função
E a partir desse momento a gente tem o controle para manusear, manipular as minhas variáveis. Dessa forma eu não consigo, justamente por ser uma cópia. Certo? Apenas reforçando tudo que foi dito antes, né? Um exemplo bem didático aqui para a gente entender passagem por valor. Certo. Continuando. O que o seguinte código faz, né? Então vamos analisá-lo. Declarei duas variáveis do tipo inteiro, passei valores para ela, exibi o valor delas, né? Porcentagem D, passei aqui A, B, bonitinho. E agora, printf endereço da variável. E passei por... Tá ruim de visualizar aqui? Deixa eu ver se melhora. Talvez, né? Acho que assim ficou melhor. Endereço da variável A, porcentagem tá, e eu passei o E comercial. O E comercial que a gente usava, né? Usa ele bastante na hora dos scanfs. Por que a gente utiliza esse E comercial? O E comercial serve para obter o endereço de memória, que é o que a gente vai ver justamente agora. O que é esse endereço de memória, por que ele é importante, onde que a gente estava usando ele, qual que é a função dele, a gente vai ver agora. Ponteiro de ponteiro, né? São nada mais nada menos que endereço de memória. Então, ele vai armazenar o local lá na memória do computador que está salvo aquela variável. Onde está salvo minha variável A, onde está salvo minha variável B. Quando eu pego só o A e o B, eu estou pegando o valor da minha variável, né? Agora, quando eu uso esse E comercial, endereço de A, endereço de B. Isso vai ficar mais claro nos próximos exemplos. Então, vamos lá, né? Ponteiro são um dos recursos mais poderosos da linguagem C e de outras. Qualquer programa que utilize qualquer programa de utilidade prática escrito em C dificilmente dispensará o uso de ponteiros. A tentativa de evitá-los implicará quase sempre num código maior de execução mais lenta. O conceito de ponteiro não é fácil. É preciso fazer algum esforço para dominar. Sim, como tudo na programação. Eu não acho que ponteiro seja difícil, mas tudo na programação precisa de ir treinando pra gente pegar. É muito detalhezinho, mas nada muito difícil não. Então, ponteiro. São muitas as aplicações de ponteiros. Acessar os endereços de memórias do programa, acessar o endereço de memória que o programa aloca em tempo de execução, acessar variáveis que não são visíveis em uma função, manipulação de array, manipulação de string, como a gente viu, são vetores, né? Passar o endereço de uma função para outra, retornar mais de um valor para a função. A gente vai ver isso tudo aqui na prática. Vamos lá, aqui só uma explicaçãozinha teóricazinha de como que é a memória do computador. Então vamos lá. Memória RAM de qualquer computador é uma sequência de bytes. Cada byte armazena um de 255 possíveis valores. Os bytes são numerados sequencialmente. O número de bytes é o seu endereço, igual a address. Cada objeto na memória do computador ocupa um certo número de bytes consecutivos. Isso vai variar do tipo, né? Então, um char ocupa 1 byte, um int ocupa 4 bytes, usualmente, e um double ocupa 8 bytes. Isso varia um pouco da linguagem, da implementação. Então, cada objeto na memória tem um endereço. Na maioria dos computadores, o endereço de um objeto é o endereço do seu primeiro byte. Por exemplo, depois das declarações char C, o endereço vai ser esse. Como ele ocupa só 1 byte, int i é sequencial, então aqui ele vai estar no... Aqui era 21, 22, e por aí vai, né? O int ele ocupa 4, então agora 26. Agora esse aqui... E por aí vai, né? Struct é um tipo mais 2 int, e aí vai. Só uma curiosidade de como que eles são salvos. E isso aqui eu acho que não é tão... Quer dizer, não sei, né? Mas uma observação importante. O endereço de uma variável é dado pelo operador e comercial. Como eu disse, na hora, toda vez que a gente estiver usando ele, a gente está acessando o endereço de alguma coisa. Então, atenção, não confunda o uso do e comercial, ou seja, endereço de,
com o operador lógico 2e comercialzinho assim, né? Que é o AND, né? Na hora da gente fazer nossas comparações. Então, aqui. Se é uma variável, então e comercial, ou seja, o endereço de i é o seu endereço. Não tem complicação. E comercial é a mesma coisa que endereço de. Então, relendo. Se i é uma variável, então e comercial é o seu endereço. No exemplo anterior, endereço de i é igual a isso. Endereço de v3 é igual a isso. Então, fica até legível nossos códigos lá na hora de ler. Se colocar o e comercial, sempre lembrar de endereço de. O segundo, aqui ó, onde que a gente muito utilizava o e comercial. O segundo argumento da função scanf é o endereço da posição da memória onde devem ser depositados os objetos lidos do dispositivo padrão de entrada. Então, quando eu vou lá e declaro uma variável e chamo o meu scanf, o que ele está fazendo? Ele está alterando o valor da minha variável. O que eu digitei lá no meu terminal, no meu prompt de comando, vai ser o valor dessa variável. Então, como a gente viu, a passagem por valor ela não altera o valor da variável. Ela cria uma cópia e altera o valor daquela cópia. Se eu quiser alterar o valor original, eu preciso de trabalhar com um ponteiro. É aí que o ponteiro é útil. Então, quando a gente passa o endereço de, a gente está retornando o endereço dessa variável e eu estou permitindo que a minha função scanf altere o valor dela. Então, essa aqui é só uma curiosidade. A gente está utilizando o ponteiro o tempo todo e não sabia. Então, a única coisa do ponteiro é um endereço de memória. E esse endereço de memória é o que vai me permitir alterar o valor. A gente vai ver isso mais pra frente. Eu falei aqui bem por alto, mas a gente vai falar mais pra frente. O endereço de memória é um recurso muito poderoso. A partir do momento que eu tenho ele, fica muito fácil eu fazer qualquer coisa. Manipular meu dado, incrementar, decrementar, zerar, colocar null, eu posso fazer qualquer coisa. Então é justamente esse endereço de memória que vai me permitir alterar. E como o scanf altera o valor da minha variável, ou seja, o que eu digitei lá no prompt passa a ser o meu valor de i, então a gente só aprendeu que tinha que utilizar o e comercial, mas só que não aprendeu por quê. Então é justamente para isso, para retornar o endereço de memória, para minha função poder alterar ele. Certo? Dando continuidade, o que são ponteiro? Ponteiro nada mais é do que... o ponteiro nada mais é do que uma variável que guarda o endereço de outra variável. É um apontador, é uma referência. Como declarar um ponteiro? Muito simples. Asterisco. Ser tipo da variável, ou seja, int. Assim como eu tenho variáveis do tipo int, char, float, struct, dos meus tipos complexos, eu tenho ponteiros desse tipo. Então, para me declarar, basta eu colocar esse asterisco. Isso indica que o que eu estou declarando é um ponteiro. O que essa variável vai armazenar é um endereço de memória. Então, int asterisco px. Px é o ponteiro para a variável do tipo int. Só tem uma questãozinha que a gente tem que tomar cuidado, mas eu vou explicar essa parte primeiro, depois eu explico. Como atribuir um valor para um ponteiro. Então, int x igual a 5. Isso aqui é o que a gente viu até agora, sem novidade. Declara uma variável int chamada x. Aqui tem um pouquinho de novidade. Se eu quero um ponteiro, uma variável que vai armazenar um endereço de memória para o tipo inteiro, eu coloco o asterisco. Então, eu estou informando para o programa que a minha variável px ela vai armazenar um endereço de memória para um tipo de dado inteiro. Então, lendo aqui, né, declara um ponteiro para um var do tipo int. Isso mesmo. Então, minha variável vai armazenar um endereço de memória para um inteiro. Tá, se é um endereço de memória, como que eu faço para acessar o endereço? E comercial. E comercial, endereço de. Então, px recebe endereço de x. Inicializa o ponteiro px com o endereço de x. Assim, eu gosto... Não, deixa eu continuar e depois eu explico. Essas três questãozinhas. Então, beleza. Eu tenho o endereço de px. Agora eu quero alterar o valor. Asterisco. Existem duas diferenças do asterisco. O asterisco ele é utilizado em dois casos. Esses dois casos você vai usar o mesmo caractere, que é o asterisco.
Só que ele tem duas aplicações diferentes. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 10 e sobrescrevendo ele na minha variável px. O que é meu px? A minha referência para a minha variável x. Então, dado que eu tenho um endereço de x na minha px, no meu ponteiro para x, eu consigo alterar o valor dele. Como que eu altero? Colocando esse asteriscozinho aqui. Então, a gente vai fazer alguns exercícios, isso vai ficar mais claro. O que esse exemplo está fazendo? Ele está declarando uma variável x que recebe 5, só que ele também declara um ponteiro. Esse ponteiro ele vai receber o meu endereço de x. Quem que é meu x? X, que é igual a 5. Pronto, se eu tenho um endereço, eu posso fazer o que eu quiser. Nesse momento aqui, eu estou fazendo o meu x receber 5. Ué, mas eu estou alterando o valor de px, mas o meu px é uma referência para o x. Eu consigo manipulá-lo da forma que eu quiser. Então, no final dessa execução, meu x vai estar valendo 10. Aquela hora eu falei que, nesse exercício aqui, basicamente para lidar com ponteiro, você tem que saber duas coisas. Acho que eu vou copiar esse... Não sei se consigo copiar. Acho que consigo. Vou copiar ele ali pro interpretador, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Quando a gente está trabalhando com ponteiro, a gente precisa de saber só 3 coisinhas, basicamente. Opa. Tá. Criei a variável x, né? Eita, esse trem aqui me bugou. Depois criei uma variável int ponteiro x, tipo int. Depois faz o meu px, tananã, e o endereço x, px. Tá igualzinho do slide. Tá, vamos interpretar melhor aquele exemplo. O que está acontecendo aqui? Criei uma variável do tipo x, né? Aliás, desculpa, com o nome x do tipo inteiro. Ela vai receber 5. Então, tá aqui sem novidade. Int x, já declarei minha variável e inicializei ela. Recebeu x. Aqui, eu estou declarando outra variável. No momento de declaração, o asterisco ele tem uma função. No momento de atribuição, ele tem outra. Então, este uso é diferente desse. Qual que é esse uso? Esse uso, se tiver acompanhado de um tipo de dado, int, char, float, seja lá qual for, quando eu coloco o asterisco no momento da declaração, eu estou informando o tipo de dado. Então, vamos escrever aqui, ó. O e-comercial vai ter um único uso. E qual que é esse uso? É receber o endereço da variável. É a mesma coisa aqui. Endereço de... Na hora que eu estou interpretando na minha cabeça os programas, eu gosto de ler esse caractere como endereço de. Porque aí fica quase que legível. A gente vai ver isso mais pra frente. Já o asterisco, ele tem 2 usos. Quais que são esses usos? Vamos escrever aqui, vamos dar um espaçozinho aqui. Vamos escrever. 2 usos. O primeiro uso. Informar o tipo de dado. Então, o primeiro uso dele é esse aqui. Informar o tipo de dado. Macete, sempre que for na declaração, ou seja, você está criando uma variável, é esse primeiro caso aqui. Primeiro uso dele, eu simplesmente estou informando o tipo de dado. Então, ele é informar o tipo de dado. Utilizado em declarações de variáveis. Certo. E qual que é o segundo uso dele? O segundo uso, acessar o conteúdo do endereço, não, do ponteiro, utilizado em atribuições. Não só em atribuição, basicamente os casos que você não estiver declarando. Sempre que você quiser acessar o conteúdo dela, seja para fazer uma atribuição, seja para passar um valor, seja lá o que for, que você precisar de acessar o valor a partir do seu ponteiro, você vai utilizar esse e-comercial. Tá? Então vamos reler esse macetezinho. Então,
o meu e-comercial ele só tem um uso. Qual que é esse uso? Receber o endereço da variável. Então, sempre que eu uso ele, eu estou obtendo o endereço da minha variável. Vou mudar aqui para obter, que eu acho que fica até mais didático. Então, o único uso dele. Uso único. Um uso... acho que dá para entender. Ele só tem um único uso, que é obter o endereço da variável. Então, ele pode ser lido como endereço de. Já o asterisco ele tem dois usos. Qual que é o primeiro uso? No momento da declaração, que é informar o tipo de dado, ou seja, ponteiro de inteiro, ponteiro de char, ponteiro de seja lá o que for, utilizado para declaração de variáveis. Então, sempre que estiver declarando a variável e tiver esse asterisco, a função dele é esse, informar o meu tipo de dado. Declara um ponteiro para uma variável do tipo int. E o segundo uso é para a gente acessar o conteúdo daquela referência. Então eu estou querendo acessar o meu conteúdo. O que é meu conteúdo? É o 5, né? É a minha variável x aqui, ó. Estão vendo? Então, não sei nem se seria o conteúdo a melhor palavra. Acessar a variável do endereço. Então, no momento de atribuição, eu vou estar acessando a variável x e passando o valor de 10 para ela. Mas é isso, acessar o conteúdo do ponteiro. Então, vamos entender que esse exemplo vai ficar mais claro. Então, aqui, criei minha variável do tipo x, né? Aliás, desculpa, toda hora eu falo errado. Criei a variável x do tipo int e armazenei 5 nela. Em seguida, momento de declaração, então esse asterisco está atuando como informação de qual tipo de dado que eu estou instanciando. O que eu estou instanciando? Um ponteiro para inteiro, chamado px. Se ele é um ponteiro, ele tem que armazenar um endereço de memória. Então, o que a gente vai utilizar? O e-comercial. Então, px recebe endereço de x. O conteúdo do meu ponteiro, ou seja, minha variável x, vai receber 10. Se eu der um printf, variável do tipo d, porcentagem d, em x aqui, o que vai ser o meu conteúdo? Se eu der aqui. Tá. Posso adiantar para vocês que nesse momento é 5. Nesse momento é 10. Por quê? Porque o meu ponteiro alterou o endereço, o valor dela. Vamos só testar 5 e 10. Vamos debugar para ficar mais claro ainda. Não tem complicação. Talvez a complicação maior seja entender esse casozinho aqui. Então vamos executar, entender. Só esqueci do return 0, né? Tô até apitando aqui. A função não está retornando nenhum valor. Tá, então vamos lá. Estou executando minha função, ou seja, meu programa está parado aqui. Quanto que vale meu x? Lixo. Por enquanto está 8. Na próxima linha ele tem que estar valendo 5. Imprimir o valor dele, não vai acontecer nada, só abrir o prompt ali para mim com o valorzinho x. Bem petit, o valor de x, né, que é 5. Em seguida, o que eu faço? Px. Px também está com lixo. 5 vale... 5 é o valor de x. Quando eu peço endereço de 5, lá, endereço de x, o que vai me vir? Não sei se eu consigo. Não sei se vão conseguir visualizar. O ponteiro do tipo int recebe 0, x, 60, ff. Aquela é o endereço da memória. Então, a partir desse momento, o meu px que está valendo aquele lixo vai valer o endereço da minha memória. O que é o endereço da minha memória? Aquele número lá doidão. Nesse momento aqui, quando eu coloco o ponteiro px, observe que vai ver 5. Por quê? Porque é o conteúdo do meu ponteiro. Meu ponteiro aponta para x e o conteúdo do meu x é igual a 5. Acho que deu para entender, né? E o que eu estou fazendo? Esse meu 5 vai receber 10. Ou seja, esse meu x, esse 5 e x é a mesma coisa. É uma variável que recebe 5. Só que agora ele vai receber 10. Então, eu estou alterando diretamente. Esse meu ponteiro é uma referência para a minha variável x. Então, toda hora que eu chamar x ou o conteúdo do meu ponteiro, conteúdo de px, o que é o conteúdo de px? X. Então, é a mesma coisa. Consigo referenciá-lo tanto por x quanto conteúdo de px. O que é o conteúdo de px? X. Simples
simplesmente isso. No final eu imprimo. Tá, então vamos ler só mais uma vez depois do exemplo para ficar bem claro. Então, o e-comercial tem simplesmente um uso. Qual que é esse uso? Obter o endereço de memória. Então, na hora que você estiver lendo, ó, PX recebe endereço de X. Simplesmente isso, não tem complicação. O asterisco tem duas aplicações. A primeira, no momento da declaração, que é para me informar o tipo de dado. Então, int asterisco informa que é um ponteiro para inteiro chamado PX. E o outro caso é para obter o conteúdo do meu ponteiro. Então, o conteúdo de PX, que é o meu PX, o endereço de X. Então, conteúdo de PX é igual a X. É a mesma coisa. Então, eu consigo acessar e alterar o valor da minha variável, simplesmente pelo endereço de memória, o que é bem bacana. No final, eu exibo o resultado e encerro o meu programa. Certo? Então, ponteiro é isso. Tem um pouquinho mais de complicação? Talvez, porque é confuso essa questão. O asterisco aqui ele atua como informar o tipo do dado, e aqui ele está atuando para pegar o conteúdo. O conteúdo é o que é o X, mas assim, praticou um pouquinho, pegou aquele esquema, não tem complicação nenhuma. Algumas informações relevantes. Depois que um ponteiro é declarado, ele é sempre inicializado com valor null. Null não é um endereço válido. Logo, você deve sempre inicializar um ponteiro com um endereço. Há vários tipos de endereço: ponteiro para caractere, ponteiro para inteiro, ponteiro para registro, até mesmo ponteiro para ponteiro. Esse a gente trabalha bastante numa disciplina chamada algoritmo de estrutura de dados. Para quem faz sistemas, né? O computador faz questão de saber que tipo de ponteiro você está falando. Por isso que existe essa primeira aplicação. Você está informando que é um ponteiro, você precisa informar o tipo. Então, na declaração é aquele primeiro caso. Certo. Para declarar um ponteiro para inteiro, int ponteiro P1. Para declarar um ponteiro P para um registro, struct, nome da estrutura, ponteiro, o nome do meu ponteiro. Para declarar um ponteiro para um ponteiro, que aponta para um inteiro, ponteiro, que aponta para um ponteiro, do tipo int, PPI. É tipo, como a gente viu em programação, tudo pode alinhar. E aqui eu estou criando um nível a mais de alinhamento. Então, na hora de eu acessar, eu vou precisar de especificar, igual que a gente vai ver. Então, aqui, para me acessar o conteúdo, eu utilizava só um asterisco. Agora, nesse caso aqui, eu utilizo um asterisco dois asteriscos. O conteúdo do conteúdo. Esse uso aqui a gente vê mais em algoritmo de estrutura de dados. Mas vamos lá. Suponha que A, B e C são variáveis inteiras. Eis um jeito bobo de fazer. C recebe A mais B. Então, eu criei aqui um ponteiro chamado P, né, ponteiro do tipo inteiro chamado P, ponteiro do tipo inteiro chamado Q. P vai receber o endereço de A, ou seja, a partir desse momento eu consigo fazer o que eu quiser com o meu A. Q recebe o endereço de P. A partir desse momento eu consigo fazer o que eu quiser com B. C vai receber o conteúdo de P. O que é meu conteúdo de P? A. Então o valor que eu colocar em A vai vir para cá. Mais o conteúdo de Q. O que é o meu conteúdo de Q? A minha variável B. Então o que eu colocar em B vai vir para cá. São referências. Setinhas que apontam para alguma coisinha na memória. Outro exemplo bobo. Esse aqui é utilizando ponteiro para ponteiro. Ó. Aqui eu criei um ponteiro do tipo inteiro chamado P. Aqui eu criei um ponteiro para um ponteiro do tipo inteiro chamado R. Então, R é um ponteiro para um inteiro. A gente só alinhou, criou um nível a mais. Então, meu P vai receber o endereço de A. A partir desse momento, eu consigo fazer o que eu quiser com a minha variável A. E aqui, se vocês observarem, o P já é um ponteiro. Então, quando eu peço o endereço de um ponteiro, eu vou estar justamente satisfazendo essa condição. O ponteiro é o quê? O endereço de memória. Então, eu tenho um endereço de memória para um outro endereço de memória para uma variável do tipo int. Então, eu criei um nível a mais. Aqui eu estou pedindo um endereço de memória do ponteiro. Mas o que é um ponteiro? Um endereço de memória. Então, eu tenho um ponteiro para um ponteiro. Então, R recebe o endereço de P. Aí, como que eu faço para acessar o endereço de R? Como é o endereço para um endereço, para mim pegar o conteúdo, eu vou pedir o conteúdo de R. R é o nome que eu dei para o meu ponteiro. Então, C recebe o conteúdo do conteúdo de R, ou seja, o conteúdo do conteúdo do meu ponteiro R, mais B.
aqui eu nem li o valor da variável mesmo. Certo. Alguns exercícios aqui. Suponha que um programa de com duas variáveis A e B com valores inteiros, declare dois ponteiros PA, PB do tipo... Esse que a gente já fez. Atribua para PA o endereço da variável A, atribua para PB o endereço B. Imprime os valores de A e B, usando ponteiro. Acho que talvez está até aqui no meu Ctrl Z. Acho que eu voltei até demais. Aqui, ó. Criei uma variável A, vai valer 5, uma variável B vai valer 10. Então, vou criar dois ponteiros do tipo inteiro. Então, aqui é a declaração, então aquele primeiro caso do asterisco, vou ter um ponteiro para A e também vou ter um ponteiro para B. Então, se eu quiser, vamos colocar aqui printf A porcentagem de A. Opa. A. Fazer a mesma coisa para o meu B. Para o meu valor de B. Só que aqui eu não vou pegar o A. Vamos pensar. Criei as variáveis, né? E agora eu quero receber esse valor, eu quero obter o conteúdo dessa variável utilizando os ponteiros, né? Então, como que eu faço isso? Ponteiro é o endereço de memória. Então, como que eu faço para obter o endereço de memória? Utilizo o E comercial, endereço de. Quero o endereço de A, beleza. Mesma coisa para o B. Meu PB vai receber o endereço de B. Pronto. Com o endereço, vamos só colocar aqui PA e PB. Se eu colocar assim, tá certo nosso programa? Não. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não tá. O que é isso? Isso é o ponteiro. Isso aqui é onde o dado está salvo. Eu não quero onde meu dado está salvo. Eu quero o conteúdo do meu dado salvo. Eu acho que ele até apitou. Não, é que ele está falando. O formato porcentagem D é utilizado para int, mas o parâmetro 2 é do tipo int asterisco, ou seja, ponteiro para inteiro. Então, para isso que a gente utiliza o asterisco, para me obter o conteúdo daquela variável, daquele ponteiro, que vai ser uma variável, né? Então, a partir desse momento que eu uso esse asterisco, que é diferente esse aqui eu estou declarando um dado do tipo int asterisco, ou seja, ponteiro inteiro, e aqui eu estou obtendo o conteúdo desse ponteiro. Então, PA armazena o endereço de A, e esse asterisco obtém o conteúdo desse endereço. O que é o conteúdo desse endereço? Meu Azinho. Que no caso do PB, o que é o conteúdo de PB? PB armazena o endereço de B, mas o conteúdo desse endereço, o que é? Meu B. Então, agora vai dar certo. 5 e 10. Bem tranquilo. A função não está retornando nenhum valor. Esqueci do return. Certo. Opa. Certo. Continuando aqui. Agora a gente vai ver passagem de parâmetro por referência. É aí que o ponteiro mostra toda a sua aplicação, toda a sua utilidade. Na passagem de parâmetro por referência. Então agora a gente viu só a passagem de parâmetro por valor. Ou seja, os meus dados, quando eu mandava para a minha função, ia só uma cópia temporária. Eles iam lá, né, tiravam xerox, podia fazer o que for, alterar, rasgar, rabiscar, que não alteraria minhas variáveis original. A passagem de parâmetro por referência vai me permitir alterar os documentos, as variáveis reais. Na analogia, seriam os documentos originais. Então é como se eu vou lá em algum lugar na secretaria, eles me pedem os documentos. Nesse momento eles não vão pedir o xerox, eles vão pegar os documentos reais. Então qualquer alteração que eles fizer, estão fazendo nos documentos reais. Na passagem por referência é sempre passado para a função o endereço onde o dado está armazenado na memória, ou seja, o ponteiro. Aqui você já consegue ver uma relação. Com o endereço de memória eu consigo alterar o valor e a passagem por referência me permite alterar o valor real. Para isto, os parâmetros devem ser declarados como ponteiro. Dessa forma, a função pode modificar o valor original do parâmetro, independentemente de onde ele foi declarado. A gente até tinha visto como fazer com variável global, mas essa não é uma boa prática. Então, nesse exemplo, acho que se eu conseguir, eu vou copiar ele para
pra cá. O problema é que toda hora esse trem peteca minha... Ah, petecou tudo, mas vamos ver. Soma dois números, int n mais um, valor, aqui tem void, aqui, isso mesmo. Tá. Então, meu primeiro exemplo por valor, o segundo por referência. Vamos ver o que muda. Ambos estão fazendo a mesma coisa, só que esse soma mais um. Esse aqui por valor, passagem por valor, e esse passagem por referência. Como a gente viu no passagem por valor. Primeira coisa, o meu tipo de retorno, essa função é void, então ela não retorna nada, eu não tenho um retorno nenhum dentro dela. Soma mais um valor. Está somando mais um no meu valor, utilizando passagem por valor, ou seja, uma cópia temporal dos meus dados. E aqui minha entrada, o que é minha entrada? Uma variável do tipo inteiro. Agora aqui a cópia por referência, o que muda? Ao invés de eu pedir a variável, eu vou pedir o endereço dela. Com o endereço dela eu consigo alterar, fazer o que for. Como que eu altero? Acessando o conteúdo dela. Então, vamos só daqui. Aqui eu tenho um exemplo no slide, eu copiei lá para a gente demonstrar. Então, aqui ele declara uma variável, chamo soma mais um com x, depois eu crio uma outra variável com o mesmo valor, chamo soma mais um, como é passagem por valor, por referência, quem está lá recebendo é um ponteiro, então dado que você tem que mandar o endereço de memória, para isso a gente usa o e-comercial, no final eu imprimo o dado daquele dado, vamos lá, daquela variável. Vamos lá, eu vou criar aqui uma variável int x, que vai receber 5, e int y, que também vai receber 5. Opa, eu declarei minha função dentro da minha main. Tô doido. Vou ficar de fora, né? Depois das minhas inclusões. Certo. Então agora eu vou escrever printf x, porcentagem d, e exibir o valor do meu x. Vou colocar aqui um, quebra de linha. E vou chamar o soma mais um por valor. E vou passar o valor de x. Agora eu peço para exibir de novo o valor do meu x. Então, teoricamente, a gente sabe, né, que isso aqui não vai alterar, porque vocês já vão saber disso, né? Já dei spoiler para vocês. Então, vocês vão saber que aqui é uma cópia, então não vai alterar o valor do meu x. Mas e aqui no meu... Vou copiar aqui porque vai ficar idêntico. Só vai mudar onde está h. Aliás, onde está x vai virar y. Tá, a única coisa que eu fiz foi substituir. Então, o valor de y eu exibi aqui. Tá, e um detalhe. Como que é passagem por referência, eu preciso mandar o endereço de memória. Então, como é que eu mando? E-comercial. Endereço de y. E quem está recebendo aqui? Tem que ser um ponteiro. Ponteiro para int. Então, aqui é o primeiro caso lá, não sei se vocês lembram. No momento da declaração, para especificar meu tipo, int asterisco, ponteiro para inteiro. E aqui o conteúdo de n. Conteúdo desse endereço de memória, que vai ser uma variável. Qual variável que vai ser? Vai ser minha y. Tá, então vamos só executar. Opa. Tá, eu tenho que dar o nome da minha função, né? Soma mais um, e aqui não vai ser por valor, por referência. Então, o que eu falei? Que o por valor não altera a passagem por valor não altera os dados da minha variável. E falei que o passagem por referência altera. Então vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. Observem. A minha função, soma mais um por referência, foi capaz de alterar o dado da minha y, que está definido em outra variável. Olha que bacana. Então, aqui valia 5 e aqui valeu 6. Olha o poder do ponteiro. Conseguiria incrementar, decrementar, zerar, fazer o que for. Vamos debugar? Talvez fique mais claro. Se bem que eu acho que esse exemplo aqui é bem simplesinho, mas a gente debuga aqui rapidão. Tá, então, minha x vale 5, minha y vale 5. Beleza. Chamei a soma mais um. Então, esse x aqui vem para cá. Eu passo esse x para cá. Quem recebe é o n. O n eu vou incrementar. Então, nesse contexto aqui, o meu n até está valendo 6. Só que o meu n é uma cópia para o meu x. Eles não tem relação nenhuma. Então, a hora que eu saio da minha função, não alterou meu x. Era só uma cópia.
Agora na passagem por referência, ó, o meu y vale 5. O meu ponteiro y é aquele número doidão lá. Então eu estou passando o endereço dele. A hora que eu entro na minha função, a minha função n, ela é do tipo int asterisco, ou seja, ponteiro para inteiro. Então ela está recebendo aquele mesmo dado. Beleza, mas eu não quero acessar o endereço, quero acessar o conteúdo. Uso o asteriscozinho. Então 5. 5 é o quê? O meu y. Então a minha variável que está armazenada nesse endereço, ou seja, minha y, recebe a minha variável que está nesse endereço, n. O que é o meu n? Meu endereço de y. Então, a variável y mais 1. Então, y recebe y mais 1. Só que de outra variável, usando ponteiro e acessando. Então, aqui quando eu tento visualizar, 6. Que é justamente o dado correto da minha aplicação. Correto? 5 e 6. Perfeito. Dando continuidade, como uma função pode alterar o valor de uma variável chamadora? Primeiro, o programa chamador, em vez de passar os valores para a função, passa o seu endereço, que é justamente o que a gente fez aqui. Eu só consigo alterar o dado da variável num outro contexto, num outro escopo, numa outra função, se eu tiver acesso ao endereço daquela função. Certo? Segundo, a função chamada deve declarar ponteiro para receber o endereço enviado por parâmetro. Então, se eu estou enviando um endereço de memória, eu tenho que receber um endereço de memória do mesmo tipo. Então, um ponteiro inteiro. Certo? Terceiro, deve-se utilizar o operador e-comercial na chamada da função, justamente para me obter esse endereço de memória e enviar ele para lá. Como fazer para a função poder trocar o valor das variáveis de fato? Então, aqui a gente tem um exemplo troca, né? Tem a variável x, que vale 5, y que vale 10. Eu falo troca x, y. Olha o que acontece. Eu criei uma variável para armazenar, fazer o backup da minha variável A. Minha A recebe B e a B recebe o valor que eu salvei lá de A. Para eu não perder, né? Porque se eu faço esse aqui antes, eu perdi o valor de A. Então, criei um aqui para servir de backup. Simplesmente troquei. Eu alternei o valor de A virou B e B... Aliás, A virou B e B virou A. Troquei esse valor. Só que passagem por valor não vai funcionar. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar em passagem por referência. Como que a gente faz? Ao invés de receber o valor de A, eu vou receber o endereço de A. Então, teria que ser int asterisco, ao invés só de int. Que é aquele primeiro caso do asterisco, no momento da declaração, para informar o meu tipo do dado. E aqui, eu tinha que passar o endereço da minha variável x e o endereço da minha variável y. E aqui, na hora de referenciar elas, eu não ia querer referenciar diretamente o endereço. Eu queria referenciar o conteúdo do endereço. Qual variável que está armazenada lá. Então, C iria receber o conteúdo de A, asteriscozinho aqui, aqui, aqui e aqui. Não sei não. Aqui tem um exemplo, só mudou o nome. Aqui está em inglês, né? Tô chamando de swap. Então, esse aqui é aquele primeiro exemplo por cópia, que é idêntico a esse aqui, só que está em inglês. Tá, e como que a gente faz por referência? Foi o que eu disse. Coloco um asterisco aqui e onde que eu quero acessar o conteúdo das minhas variáveis. E na hora de passar o valor, eu tenho que passar o e-comercial. No final, esse aqui não vai alterar, né? Vai alterar só nesse contexto, sair daqui já era. E aqui vai alterar, sim, porque eu estou passando passagem por referência. Certo. É basicamente isso. Pegou a matéria. Agora a gente vai estender um pouco para com parâmetros, structure, mais um mundaréu de coisa. Mas é o que a gente já viu. É ampliar um pouquinho essa base que a gente já tem. Então vamos lá. Arrays são sempre passados por referência para uma função. Isso é feito pois evita uma cópia desnecessária de grandes quantidades de dados para outras áreas da memória durante a chamada da função. Aqui é só algumas curiosidades, tipo informando que arrays são sempre passados por referência. Ou seja, inclusive quando a gente está lendo uma string lá, dependendo se a gente utilizar o scanf, a gente nem precisa de passar o e-comercial. Porque um array já eu falei muito disso nas tutorias, um array já é um endereço de memória. Inclusive a gente não consegue nem fazer, sei lá, uma string receber direto o valor de outra string. A gente tem que dar aquele strcopy. Porque o que eu estaria fazendo se eu declaro uma string, ou seja, char nome 20 recebe Jackson. Isso aqui não funciona por quê? Porque isso aqui é um endereço de memória praticamente, é uma referência. Isso aqui é um string.
Então, se eu tentar fazer isso, não vai dar certo. Eu teria que usar aquela funçãozinha strcopy. Mas só uma curiosidade. Nem vem ao caso, só para reforçar mesmo que o conteúdo. E a utilidade disso é que, por ser por referência, se eu tiver um vetor muito grande, a hora que eu passo para outra função, esse não vai copiar todos aqueles dados e duplicar. Então, deixa o programa mais rápido. Aqui, afetaria o desempenho do programa. Tá, vetor como parâmetro para função. Suponha que queiramos uma função para preencher o vetor notas. O vetor notas deve ser criado na main e passado como parâmetro para função. Então aqui eu criei um vetor, né, tipo float, que armazena 5. Criei uma variável iteradora, fiz um laço de repetição que vai até 5. Pedi para informar a nota do aluno e li aquele dado, né? Certo. Como que eu faço isso? Quando eu estou utilizando o vetor como função, né? Então eu vou ter lá, eu tenho mais de uma forma de declarar isso, né? Então, se eu quero uma função que preenche o vetor, eu vou declarar o tipo do meu vetor e o ponteiro, né? E o nome da minha variável. Então aqui eu tenho um ponteiro para float e o nome da minha variável float, né? Que vai chamar vet. Aí o que eu estou fazendo? Eu declarei minha função, o meu vetor na main, float notas igual a 5, e chamei a minha função preenche vetor passando o nome do meu vetor, sem especificar índice nem nada. Passei a referência inicial para ele, que é justamente o que ele vai receber aqui. Vetores, o primeiro endereço dele vai ser... Se eu não passo nada, eu estou pegando o primeiro endereço da memória dele. Então aqui fica igual, né? Float, o meu tamanho do meu vetor, e na hora de acessar e-comercial, vet. Como é do tipo float, passa o e-comercial normal. Então, passagem por referência. Logo, quando trabalhamos como um vetor, podemos usar tanto o float vet, especificando que é um vetor, quanto o asterisco vet. Ambos dão certo, porque ambos indicam que é um ponteiro aquilo. Faço uma função para imprimir o conteúdo das notas. Então, a mesma coisa. Ponteiro do tipo float, o nome da minha variável, float notas, aí eu tenho aquela mesma função preenche vetor, que foi a que a gente criou aqui, e aqui embaixo a minha imprime vetor notas, que vai fazer a mesma coisa. Eu vou ter um laço de repetição até o tamanho do meu vetor, vou imprimir os dados. Nesse caso, o meu printf não altera o valor do meu vetor, então não preciso do e-comercial aqui, simplesmente acesso. Por fim, printf quebra linha. Um exercíciozinho para vocês praticarem, esse que eu vou deixar para vocês fazer, porque o solo já está ficando bem extenso. Certo. Continuando aqui. E agora a estrutura para ponteiro. Talvez essa aqui é a única coisa que vai mudar do que a gente já viu. Que é quando a gente está utilizando estrutura e ponteiros, a forma que a gente faz para acessar o conteúdo os meus atributos da minha estrutura é diferente. Ao invés de eu utilizar o ponto, eu utilizar setinha. Só. Quando criamos aqui lendo, né? Quando criamos um ponteiro para uma estrutura, surge um novo operador na linguagem C, que é aquele operador de seta. Então, aqui eu tenho minha estrutura hora. Aqui eu instanciei uma variável hora, né? Chamei ela de agora. Ela é do tipo da estrutura que eu defini aqui. Então agora, se eu quiser criar um ponteiro para esse dado aqui que é complexo, que é o struct, então, mesma coisa. Aqui é no momento da declaração, aqui eu estou declarando a variável. Qual que é essa minha variável? É um ponteiro para a hora. E aqui, p-hora recebe o endereço de agora. Ponteiros recebem endereços. Então, p-hora recebe o endereço de agora. E como que eu faço para acessar esses atributos? Como é um ponteiro, eu não vou utilizar mais o ponto, como a gente tinha visto na aula de estrutura. Vou utilizar a seta. Só isso que muda. Ou essa outra forma. Coloco dentro de ponteiro, dentro de parêntese, o conteúdo de p-hora. O que é o conteúdo de p-hora? Minha referência para a variável. Aí eu consigo acessar com ponto agora. Ambas as formas vão funcionar, as que você acha mais fácil. Então, p-hora, seta ou asterisco, conteúdo de p-hora, que é o agora, né? Ponto H, recebe 20. P-hora, seta M, ou p-hora, asterisco, né, dentro de parênteses, ponto M, 35, ambas as formas vão funcionar.
e no final eu imprimo. Só isso que vai mudar, a forma que eu vou referenciar os meus atributos. Eu vou utilizar seta ou asterisco dentro de parênteses. Ambas as formas funcionam. Certo? Dando continuidade, o operador ponto é utilizado para acessar os membros da estrutura cuja variável não seja um ponteiro. Então, só quando não for ponteiro. Quando for, a gente utiliza esse operador ou aquela outra forma. Então, o operador seta é utilizado para acessar os membros da estrutura cuja variável seja um ponteiro. Quando trabalharmos com a estrutura, podemos passar para a função um campo ou toda a estrutura. Podemos utilizar por valor ou por referência. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, estrutura como parâmetro de função. Então, aqui eu tenho minha estrutura, sdata, né, que tem o dia, o mês e ano do tipo inteiro. E eu criei uma função cadastrar. Aqui eu vou especificar o meu tipo de dado, qual é o meu tipo de dado que eu acabei de criar aqui em cima, data. E dou um nomezinho para ela. No final eu só vou pedir para ler aqueles valores. Por favor, informe, printf digite um dia, scanf, como aqui eu estou utilizando a minha variável, né? Só que eu estou acessando o dado dia, né? Então é normal. O nome da minha variável, vnasce, ponto dia. Como eu vou alterar esse dado, então eu preciso de passar o ponteiro para ele. Então e-comercial, igual a gente sempre utilizou, só que agora a gente sabe para que a gente está utilizando. Fazer a mesma coisa para o mês, fazer a mesma coisa para o ano. Aí que na hora de chamar, eu vou instanciar uma variável daquele tipo e vou chamar minha função. Vou simplesmente passar minha variável para ela. Retornar 0. Detalhe. Na passagem por valor, que é que está sendo feita aqui, vai ser só uma cópia. Então os dados não serão inseridos na variável nasce, e sim na cópia dela. Como que chama a cópia dela? vNasce. Então se eu pedisse para exibir os dados da minha nasce aqui, igual a gente fez nos outros exemplos, não iria exibir. E agora a estrutura como parâmetro de função por referência. Mesma coisa, eu tenho aqui a mesma estrutura declarada, só que agora como é referência, eu vou utilizar um ponteiro na hora de eu declarar minha variável. Então igual a gente tinha ponteiro para inteiro, ponteiro para float, aqui eu tenho um ponteiro para data. Data é um novo tipo de dado que foi criado aqui. Essa é a maravilha da struct, eu consigo criar novos tipos de dados. Então aí agora, como é um ponteiro para uma estrutura, eu vou utilizar a seta. E detalhe, por que eu estou utilizando o e-comercial? Pelo mesmo motivo que a gente sempre utilizou. Como eu estou acessando um atributo do tipo inteiro e eu preciso de obter o endereço dessa variável para o meu scanf poder alterar o valor dele, então eu continuo tendo que passar o e-comercial. Então, agora se eu passo o NAS para minha função cadastrar, e detalhe que eu estou passando um endereço, né? Porque aqui eu estou recebendo um ponteiro, então, e para mim poder alterar os valores da minha função, da minha variável original, então, como a gente viu nos exemplos anteriores, preciso passar o meu endereço. Aí, quem receber um ponteiro, vou alterar os valores, né, utilizando a seta. Por que é uma seta? Porque é uma estrutura e um ponteiro. Estou trabalhando com ponteiro e estrutura ao mesmo tempo. E se fosse um vetor? Mesma coisa. Só que agora eu ia ter um laço de repetição aqui dentro com o meu tamanho, né? Então, se eu tenho aqui uma variável do tipo data, chamada nasce3, aí na hora de cadastrar, eu continuo tendo que passar ponteiro, né, do tipo data, e aqui está o meu tipo de dado definido, type-def struct, bonitinho, igual a gente viu na aula anterior, e aqui eu tenho minha função cadastrar, que recebe um ponteiro, vai chamar apenas, e a única coisa que muda aqui é o meu laço de repetição. Então vai vir até o meu tamanho aqui, e aqui eu vou pedir os dados, né? Printf dia, printf mês, e comercial para me acessar o endereço de memória, né? Igual a gente sempre utilizou no scanf. A minha variável que eu vou referenciar os meus dados, né? Aqui vai receber esses dados aqui, o meu índice, igual a gente sempre trabalhou quando a gente estava lidando com vetor, e o atributo. Nesse caso é vetor, a gente não vai precisar de utilizar a seta. Quando a gente está trabalhando com vetor, não precisa.
Então, a gente só vai precisar de utilizar a seta quando a gente está trabalhando com uma estrutura do tipo ponteiro. Quando é um vetor de estrutura, aí eu não preciso. Depois, se tiver, eu acho que não vai dar tempo, senão vai ficar muito grande essa aula, da gente fazer alguns exercícios para fixar essa parte, porque é muita coisinha que tem que decorar. Quando que é comercial, quando que tem que usar a seta, quando que não precisa. Se eu ver que talvez eu gravo alguma outra aula, ou talvez a gente faz uma videoconferência, porque a prova já é terça-feira, e vocês vão ter que praticar um pouco para pegar essa parte. Mas eu vou continuar ativo nas redes sociais, então qualquer dúvida que vocês tiverem pode me perguntar. Talvez a gente, essa semana que não vai ter aula, né, a faculdade vai estar fechada, a gente, sei lá, marca por Skype, por alguma coisa pra gente tirar a dúvida. Certo? Mas continuando, então, esses detalhezinhos. Aqui eu não vou precisar de utilizar a seta, né? O e-comercial, para acessar o mês, ano, por aí vai. Então, só recapitulando a diferença desse, que talvez tenha sido o que não vai dar muito tempo da gente falar nessa aula, é que quando eu estou utilizando um ponteiro para uma estrutura, eu vou utilizar a seta. No caso do vetor, eu não vou precisar, porque o vetor é sempre por referência, inclusive aqui a gente nem passa o endereço de memória dele. Quando eu passo o NAS 3, como é um vetor, não sei se vocês lembram, deixa eu voltar aqui no slide que fala. Os arrays são sempre passados por referência para uma função. Então, nesse caso, não precisa de passar o e-comercial. Ele é sempre passado por referência. Então, nesse caso, como não é um vetor, eu tenho que passar o endereço de memória. Nesse caso, fiz bagunça. Nesse caso, que não é um vetor, eu preciso de passar o e-comercial. Nesse caso, que é um vetor, não preciso de passar o e-comercial. Nesse caso, para me acessar o atributo da minha estrutura, eu preciso utilizar a seta, porque eu estou lidando com um ponteiro do tipo data. No outro caso, eu vou estar lidando com vetor. Então, eu vou estar acessando o dado com um índice. Nesse caso, eu consigo só com um pontozinho. Dica, façam bastante exercício para fixar essa parte, senão tem grande chance de confundir essa coisinha, é muito detalhezinho. E agora, matriz. Matriz, a única coisa que vai mudar é que você vai ter que especificar a dimensão dela, pelo menos a última. Quando passamos matriz como parâmetro para a função, devemos pelo menos especificar o tamanho da segunda dimensão da matriz. Quando é vetor, eu consigo fazer tanto assim, quanto assim, quanto assim. Agora, quando é matriz, não. Eu não consigo fazer assim, nem assim. Eu preciso de especificar a segunda dimensão. Então, a maneira correta seria essa. Certo? Aqui tem um exemplo, passando matriz por parâmetro. Então, aqui eu criei uma matriz, 5 por 5, as variáveis iteradoras. Então, como é duas dimensões, eu vou ter dois laços, consequentemente, duas variáveis iteradoras. E a única coisa que eu estou fazendo é percorrendo ela e passando o valor 1 para todas as posições. Depois eu chamo a função imprime A. E passo também o tamanho da minha matriz, da segunda dimensão. Aí o que acontece aqui? Void imprime. Aqui é a declaração, então, como falou, é importante passar pelo menos a informação da segunda dimensão. E o tamanho do meu N, que vai ser o meu laço de repetição. Então, aqui é a mesma coisa, como é uma matriz bidimensional, não, eu vou ter dois laços de repetição, consequentemente duas variáveis iteradoras, e aqui eu estou dando printf no conteúdo daquele matriz. Então, eu pego a minha referência para a minha matriz e especifico os índices que eu quero acessar. Aqui tem uma observaçãozinha. Na passagem de matriz por referência, o número de colunas deve estar especificado no parâmetro, para me saber que na hora de criar o meu laço, como que eu vou iterar sobre eles. Certo, e agora exercícios para praticar. Aulas com um pouquinho grande, eu vou tentar fazer o upload dela hoje à noite e já disponibilizo para vocês. Aí é igual eu falei, eu não vejo ponteiro, passagem por referência, como um bicho de 7 cabeças, nem um pouco. É até bacana, porque ele amplia bastante nosso poder de computação, a gente consegue fazer bem mais coisas, o programa é bem mais elaborado, fica mais legal.
A gente só precisa de dominar essas questãozinhas, essas diferençazinhas. Ah, quando que o asterisco está sendo utilizado na declaração, quando eu estou recebendo o conteúdo dele, por aí vai. Então a dica que eu dou é pratique. Qualquer dúvida pode me chamar. A gente ainda vai ter as aulas de monitoria e tutoria segunda-feira e terça-feira normal. Só que a dica é, pratiquem antes, não deixe para a última hora. Se tiver dúvida, se não der para esperar até segunda, se estiver mais inseguro para a prova, me manda mensagem. A gente marca de fazer uma videoconferência, alguma coisa, sei lá, alguma maneira para sanar essas dúvidas. A dica é, não deixa para a última hora. Porque, igual eu falei, na minha opinião, essa é a prova mais tranquila, tem mais chance de tirar nota. A gente viu pouco conteúdo novo, para falar a verdade. A gente viu mais evolução de algo que a gente já sabia, tipo assim, de algo totalmente inédito. Não. Recapitulando, a gente viu variável, o vetor, né, que nada mais é do que a declaração de uma variável, capacidade de armazenar múltiplos valores. Depois a gente viu o string, que nada mais é do que um vetor de caractere. Depois a gente viu o struct, que nada mais é do que um agrupamento das variáveis que a gente já vivia declarando antes. E agora ponteiro. As funções, né, também agrupamento de comandos, mas pouca coisinha que muda. Então eu acho que essa é a melhor chance para tirar nota, para ir bem na prova. Bom, acho que é isso. Qualquer dúvida pode me chamar. Beleza? Valeu e até mais.